Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para a única edição da semana do programa Linha da Frente, que passa todas as terças às 20 horas e 45 minutos no seu ecrã para lhe trazer o melhor do debate. E para hoje não vai ser diferente, temos 3 painelistas que nos vão ajudar a compreender os temas que marcam a atualidade nacional. E nós vamos já começar, sem mais demoras, por cumprimentar do meu lado mais cordial a caríssima Aida Muxanga, que nos vai trazer o seu ponto prévio, caso tenha para esta noite de terça-feira, mas também trazer algum comentário em relação ao primeiro tema que temos a comentar. No dia de hoje vamos falar sobre 2 temas, tal como havia adiantado antes. Primeiro sobre o trabalho infantil, que tem aumentado o seu índice em Moçambique, mas também o índice que se aumenta de forma acelerada da prostituição, incluindo já com questões que têm a ver com promoção nas redes sociais. Aida Muxanga, muito boa noite. Queira, por favor, cumprimentar os nossos caríssimos telespectadores e internautas, apresentar, caso tenha, os seus pontos prévios para esta noite, terça-feira. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem lá de casa. Meu ponto prévio é a respeito do Ministro da Saúde, que promete ser intolerante contra os agentes da saúde que têm sido arrogantes no ato de atendimento. Uma situação muito crítica e não boa no âmbito da comemoração da Semana da Saúde. Eu penso que o Ministro está a tomar rédeas daquilo que deve ser um bom desempenho, porque temos visto muitos profissionais de saúde a serem arrogantes, prepotentes, quando se trata de uma saúde que eles muito bem poderiam acautelar, porque bem se sabe, o maior valor é a vida. Então, esse é o slogan da MISAU. Então, espero que os profissionais de saúde mudem em relação a esse comportamento, que tenham uma postura de bons funcionários, que possam dar assistência a tudo quanto deve ser no ato do atendimento. E referente ao ao tema do dia, as crianças, o índice de trabalho infantil, eu penso que é uma situação também crítica e que tínhamos que abordar de forma muito cautelosa, tratando-se de menores. É importante assistirmos a todo nível e penso que temos que salvaguardar, né, os interesses da criança, garantindo assim um bom desenvolvimento, porque as crianças, como bem sabemos, são o futuro da nação. A continuidade seria de bom tom, razoável, se garantíssemos uma condição condigna. Essas situações de trabalho infantil acontecem muito mais por falta de recursos de suas famílias, da sua condição vulnerável, e muitas vezes essas crianças não conseguem frequentar a escola frequentemente, regularmente. Então, é uma situação não boa. Nós tínhamos que tramitar todos os passos para que reduzíssemos esse índice, né, de forma a garantir um bom desempenho. Muitíssimo obrigado, Manuel Moiano. Muito boa noite. As crianças, como disse Aida Muxanga, são o futuro da nação moçambicana, como de todas as outras nações que nós temos como amigas. No entanto, antes mesmo de comentar sobre este mesmo tema, importa já apresentar os seus pontos prévios para esta noite terça-feira, mas também cumprimentar os nossos caríssimos telespectadores e internautas que o vêm e ouvem agora. Bom, muito obrigado, meu caro. Primeiro, quero agradecer à televisão pelo espaço que tem nos dado para virmos aqui opinar e dar o nosso contributo como nação. Saudar os nossos telespectadores que estão ligados a esta hora, internautas da vossa página do YouTube. Como meu ponto prévio, fazer uma coisa meio resumida, eu queria aqui tentar me solidarizar com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que tem um processo no tribunal já e deram um prazo de 20 dias para poder responder ao caso. Então, caso não responda, ele é tido como fugitivo. Então, a pergunta que me coloco é,
Será que é este caminho que nós queremos como a paz? Embora que a lei é outra, as negociações com o chefe do Estado é outra, mas eu acho que não era o momento este de mostrar essa perseguição política. Então era o momento este do Presidente da República unir e falar, porque toda essa gente que está lá são nomeados com o chefe do Estado. Eu não entendo por qual a razão de dizer que anda fugitivo. Sabemos nós que há 3 semanas o Venâncio estava reunido com o chefe do Estado, reuniram para poder trazer o bem-estar do nosso país. Então, só fazendo aquilo de promover ou andar com os processos contra o Venâncio Mondlane, isso também pode vir a dificultar a nossa democracia, a nossa paz que nós pretendemos como país. Indo ao tema, hoje é dia 10 de junho, daqui a 2 dias celebra-se, ou vai se assinalar combate contra trabalho infantil em Moçambique, 2 de junho. Então eu quero aqui tentar fazer uma coisa muito concisa, que tentar olhar nisto como algo muito sério. E a cidade de Maputo praticamente é uma das cidades como capital que é mais registrado com menores nas ruas pela noite. Algumas pessoas andam na rua à noite. Temos tido sequestro, violação, porque lá tem meninas lá a vender certos produtos. Então, esse trabalho infantil. E também encarrego o próprio governo tem essa obrigação, porque se assinalou-se o ministro do Trabalho já em 2000, que eu me lembrasse, acho que 2023 ou 2024, fez lá, publicou uma lei na qual que tem que se determinar a quem que pode fazer um trabalho no mercado, qualquer sítio. Então, combate a trabalho infantil é algo muito sério, é de nós todos, nós estamos aqui também na televisão, temos que olhar nisto e procurar saber o que a criança hoje está na rua a vender o amendoim ou vender ovo. Porque podemos só criticar que essa criança não teve uma boa educação, e tenho assistido isso muitas das vezes, que as pessoas não conseguem acolher crianças desfavorecidas ou crianças da rua. Há pessoas da rua hoje que tiveram um bom acolhimento, estão aí a crescer de uma forma saudável. Vou dar exemplo daqueles meninos Cadoda. Para quem eu conheço aqueles meninos Cadoda? Os meninos Cadoda eram crianças da rua, mas que alguém de boa fé chegou neles, acolheu, estão aí a dar um sucesso, deu à escola, isso é um sucesso. Então nós estamos aqui num programa televisivo. Se um dia deparamos com uma criança meia-noite, criança perante a chuva cair, temos que ter uma mão, outra criança não tem dinheiro de chapa, aqui para cá, temos que ajudar, porque a outra criança acaba abandonando em casa de seus pais, de forma que é tratado em casa de seus pais, não é porque há falta de condições, depende do comportamento que a criança também traz na família, porque há um pai que não consegue alimentar uma criança desta, que não obedece aos seus encarregados. Então, são várias coisas aqui, temos que olhar muito isto, que há certas formas. Há criança que fica na rua por falta de oportunidade, porque não tem ninguém para cuidar. Há criança que fica na rua porque ele decidiu estar na rua. Então, Maputo de 2022 e 2023, falava-se mais de 4.500 crianças na rua, por aí a venderem ao nível da cidade de Maputo. Então, falando de outras províncias, falando de Maputo como capital, porque algumas crianças são tiradas em outras províncias para Maputo para vir poder fazer trabalhos infantis. Então, temos que combater essa coisa de trabalho infantil. Ou se quer uma criança que te ajude com o seu trabalho, que garanta pelo menos uma educação, por aquela criança a estudar. E só fazendo isto, quero aqui acreditar que não teremos muitos números na rua hoje das crianças favorecidas. Só daqui para chegar nesse cliente, tem muitas crianças aí mal vestidas, está aí na rua, qualquer pessoa que passa o coro, tu pensa uns 5 meticais, aquilo é sentimental. O governo também tem essa obrigação, como que eu estava a dizer, dar uma mão dura nisto, proibir e procurar saber qual é o motivo que lhe fez chegar à rua, qual é o motivo que lhe fez perder a escola. Então, só fazendo isto, teremos crianças saudáveis e bem educadas. Não digo que não temos crianças educadas, mas acontece muito disso porque falta de oportunidade, os pais já perderam as vidas, não tem família próxima para cuidar da criança, e a criança acaba se forçando a procurar forma para sustentar e para poder progredir e dar o seu máximo. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Manuel Chamboco, segundo o caríssimo Manuel Moiano, há crianças que ficam na rua por falta de oportunidades, ou melhor, por falta de responsáveis que se importam com o seu bem-estar. Mas, por outro lado, há crianças que se sentem forçadas a ficar na rua porque os seus pais, encarregados de educação, não cuidam delas tal como deviam fazer. Na sua visão, o que é que isto implica? Mas antes mesmo de comentar, já o saúdo, muito boa noite, e também aproveito para cumprimentar aos nossos caríssimos telespectadores e internautas que nos vêm ouvir neste momento e anseiam por ouvi-lo. Os seus pontos prévios também. Boa noite, meu caro. Boa noite
aos meus colegas do painel, saudar aos digníssimos telespectadores que estão assistindo o programa a partir de várias plataformas, dizer que nós estamos aqui por vocês. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui sentados a debater sobre esse assunto. Então, a vossa presença é de extrema importância. Como cidadão moçambicano, sinto que devo viver para contribuir para esta nação. Vale a pena viver para contribuir para esta nação que viver sem fazer nada para esta nação. Então, esta é a nossa contribuição, este é o nosso espaço para podermos debater sobre esse assunto. Em relação ao meu ponto prévio, eu gostaria de dizer aos professores que estão neste momento em greve silenciosa devido às horas extras, dizer a eles que nós todos somos irmãos, os filhos, as crianças que vocês dão aulas são vossos irmãos, somos todos moçambicanos, entendemos a situação que o país está a enfrentar, é preciso neste momento que possamos estar unidos. Nós, os professores, neste caso, é preciso compreender que os esforços estão sendo feitos com o governo para que essas horas extras possam ser pagas. Então, neste momento, não é o momento de deixarem vossos irmãos sem ter aulas, de deixarem vossos filhos sem ter aulas condignas. É preciso que dê aulas aos vossos irmãos nas condições em que nos encontramos. E pedir também ao governo para que possa acelerar este processo de pagamento de horas extras. Não só aos professores, enfermeiros também. Ouvimos a nossa colega aqui a citar as medidas que o ministro pôs. Essas medidas são medidas em alguns momentos de amedrontar os enfermeiros. Os enfermeiros se reclamam, não têm condições condignas, não têm material suficiente para o trabalho, não recebem aquele valor que eles esperavam. Entendemos que não há condições suficientes para tal, mas é preciso o ministro, como pai, não venha a pôr medidas drásticas para esses enfermeiros. É preciso compreender o que está a se passar e, junto como pai, ministro, incentivar a esses para que possam trabalhar. Então, se vir impor medidas drásticas, os enfermeiros podem sentir-se que estão sendo obrigados a fazer aquilo. Os enfermeiros devem se sentir livres, devem trabalhar livre. Ninguém deve vir a impor medidas drásticas, uma vez que eles estão a reclamar aquilo que são seus direitos. Podemos aqui observar que enfermeiro é aquele que lida com vida. Enfermeiro é aquele que lida com várias situações. Então é preciso compreender esse esforço que esses têm feito e que o trabalho de pagamento daquilo que eles exigem possa se efetivar na sua totalidade nos próximos dias, para que ninguém possa reclamar, os professores, os enfermeiros, para que possam trabalhar de forma alegre, para que possam trabalhar livre. Quando alguém trabalha de forma alegre, os seus frutos são doces. E quando alguém trabalha de uma forma que alguém está a lhe obrigar, os seus frutos sempre são amargos. Então é preciso que raízes desses enfermeiros, raízes desses professores possam fazer com que gerem frutos doces. Em relação ao tema de hoje, é importante dizer que Moçambique nós enfrentamos, ou seja, Moçambique continua enfrentando taxas elevadas de trabalho infantil. O Instituto Nacional de Estatística aponta que nas zonas mais rurais é onde observa-se este índice. Este índice, eu, no meu ponto de vista, penso que é mesmo devido à pobreza estrutural, a falta de educação, entre outros fatores, a rejeição na própria família. Ora, vejamos, em alguns momentos nós podemos encontrar filhos, podemos encontrar famílias que não têm aquelas condições. Eles, para em vez de optar em deixar as crianças ir à escola, eles optam por dizer as crianças para fazerem negócios. E esses negócios, às vezes, são negócios não lucrativos, às vezes são negócios perigosos. Às vezes a gente observa uma criança sentada na berma da estrada a vender produtos. Não há aquela toda segurança, aquilo pode acabar também por provocar acidentes.
e também observamos aquelas crianças que são rejeitadas pela família, como o meu colega Moiane estava a referenciar aqui, devido ao próprio comportamento, a família dizer aqui em casa já não te queremos. Esta criança acaba por abandonar, acaba por ir na rua, acaba a fazer coisas que nem deveria fazer. Outras crianças também, por exemplo, nas zonas recônditas, acabam por observar a falta mesmo de infraestruturas de educação. Uma criança percorre uma distância de 15 quilômetros para chegar a uma escola. Isto acaba por dificultar a vida da criança. Vemos, às vezes, a criança estuda até quinta classe, abandona a escola, acaba por optar outros caminhos. Então, é preciso que possa se rever esta parte. Entendo eu que o governo está a trabalhar em vista a minimizar esses problemas, mas esses são casos que devem se observar com muita urgência para podermos ultrapassar esta fase. A questão da pobreza dentro de famílias. Tem algumas famílias que encontram-se no nível extremo de pobreza e estes acabam mesmo por optar, acabam por pensar que os filhos são a renda para poderem trazer qualquer coisa dentro de casa. Estes acabam por levar os filhos para trabalhos forçados, para trabalhos que não têm nada a ver com o futuro da própria criança. Então é preciso também informar a estas famílias a partir de já que os vossos filhos são os filhos que devem espelhar o futuro desta nação. Os vossos filhos são filhos que devem trazer frutos para esta nação. Então, para que esses frutos cheguem, esses frutos não vão chegar mandando o filho para ir fazer negócios, mandando os menores para irem fazer negócios. Esses filhos não vão contribuir para nada futuramente. Então é preciso que invistam nos próprios filhos, invistam com que os filhos vá à escola, com que os filhos façam aquelas atividades que futuramente poderão trazer sucesso para o país, não só para o país, trazer orgulho para vocês, pai. E também é o papel do nosso governo olhar nestes aspectos para que no futuro possamos ainda dizer que Moçambique já estamos mesmo a viver num nível mais baixo de trabalhos infantis, porque isto é muito preocupante para o nosso país que ainda encontra-se em via de desenvolvimento. Precisamos destas crianças para que possam trabalhar no futuro para o desenvolvimento deste país. Como é que pensa uma criança que amanhece, vai fazer trabalho forçado, vai vender produtos na estrada, está ali na baraca de um lado para outro? Esta criança, efetivamente, não tem como contribuir para o futuro melhor da nação. Então é preciso que esta parte possa ser vista com rigor. É preciso que possamos resolver esses pontos para que Moçambique, para que estas crianças possam contribuir para Moçambique futuramente. Muitíssimo obrigado, Manuel Chamboco. Agradecemos imensamente pelos pontos prévios cá apresentados. E caríssimo telespectador e internautas, que chamamos a vossa atenção após a discussão cá no Linha da Frente, o programa que nós, como insistentemente temos dito, quem está na linha da frente é o caríssimo telespectador e internauta. A discussão já vai mesmo começar. Começo mesmo por questionar a caríssima Aida Muxanga. As causas já foram apontadas de forma superficial, sim, talvez não causas profundas, mas poderia aproveitar já para apontar quais são as causas deste índice elevado de trabalho infantil, mas também apresenta soluções. Como combater? Sobre o trabalho infantil, existem vários fatores que influenciam, dentre eles o fator socioeconômico, o fator mesmo familiar, mas acima de tudo penso que o fator econômico é que traz, propicia situações dessa natureza. Por quê? Porque uma família que não consegue ter condições básicas, mínimas, no sentido de garantir uma alimentação, garantir uma espécie de garantir que a criança possa ter aquela alimentação básica, alimentar-se, fazer banho, ter vestimentas.
essa criança, em algum momento, pode se sentir, como é que eu posso dizer, numa situação desfavorecida. Então, um dos fatores que levam a criança ao trabalho infantil, ao trabalho forçado infantil é a questão socioeconômica. Se os pais garantissem a assistência mínima, eu acredito que não teríamos crianças na rua. E outra questão é a questão dos pais, em algum momento, não exercerem o seu papel temático como tal, porque não faz muito sentido nós, como pais, decidirmos ter uma criança e, no fim do dia, abandonarmos a mãe, ou as mães mesmo abandonarem os seus próprios filhos. Eu acho que nós temos que ter o conhecimento de que, se termos uma filha ou um filho, nós temos que salvaguardar a questão psicológica dessa criança, que essa criança precisa de uma proteção emocional, precisa de uma alimentação, precisa de se sentir criança para poder melhor usufruir essas fases, porque a falta de usufruir essas fases vai propiciar uma criança num futuro que não consiga responder às necessidades do cotidiano. E como soluções, eu sugeria que se investisse mais na questão de se assegurar uma cesta básica para as famílias desfavorecidas, ajudar com questões de assistência social, psicológica, que essas crianças que estão nas ruas consigam ter um acolhimento por parte do nosso governo, que tenham uma casa onde eles vão lá ser assistidos, de forma a combater esses males, porque precisamos sim de crianças, precisamos dessas crianças, vamos precisar mais tarde de adultos. E se nós não acautelarmos essa fase de criança, ela vai crescer sendo um adulto que não consegue responder às situações do seu cotidiano. Então, nós precisamos intensificar as nossas práticas como sociedade, não tirar as crianças das províncias com o fito de levá-las para o trabalho infantil, mas se nós tirarmos as crianças das províncias, sim, que venhamos ajudá-las a progredir na escola, a progredir como pessoas, como crianças, e não só lhes saturarmos com o trabalho, porque muitas das vezes as crianças vêm das províncias com o fito de estudar ou ser bem tratadas, mas chegando aqui encontram-se em situações desfavoráveis. Os pais ou os senhores que eles recebem cá, eles colocam em situações não boas. Então, eu sugeria que houvesse mais atenção nesse aspecto, para que garantíssemos um futuro melhor. E o futuro só se faz com uma criança bem instruída, uma criança com informação, uma criança educada. Grata. Muitíssimo obrigado, Aida. Manuel Moiano, Aida defende que o trabalho infantil e o aumento do seu índice pode levar as crianças a se tornarem futuros adultos que não serão capazes de responder às necessidades do seu próprio dia-a-dia e, quiçá, do próprio país futuramente. E nós temos visto nos dias atuais, não é muito incomum, crianças a vender, inclusive, não apenas nas ruas, mas na própria estrada, sobre todos os riscos, incluindo em cruzamentos sem semáforos funcionais. Vendem amendoim, como também outras frutas, ou até mesmo produtos de primeira necessidade. Qual é o risco que essas crianças correm, de forma real e profunda? O risco, dependendo do horário que a criança está lá a trabalhar ou a vender, né? Temos assistido muitas vezes que faz trabalho noturno. Então, temos lá atropelamento, a criança é atropelada e é abandonada na estrada. E suponhamos que a criança não é daqui de Maputo e não tem comunicação com a família. Ultimamente, o que tem ajudado muito são as redes sociais. Encontra-se uma criança atropelada na estrada porque estava a vender lá, foi abandonada. Muitas vezes acontece, alguns motoristas comportam-se mal, atropelam uma pessoa ou uma criança e vai embora, deixa a criança já abandonada, não dá nenhuma assistência. Então é um dos perigos, dos riscos que a criança tem enfrentado. E outra parte, encontramos algumas meninas também a venderem, encontram senhores grandes, alicia-se com dinheiro as crianças e são violadas ultimamente
Por quê? Porque ele acaba caindo na real de que a vida é aquela que está a levar. Por quê? Porque ele está a vender e desde manhã o dia todo não conseguiu nem sequer 50 caixas que ele conseguiu vender. Então vem alguém com um valor inicial a entregar, acaba aceitando se entregar porque viu que a melhor forma aqui eu tenho que garantir o salário, suponhamos que ele trabalha, ainda tem que vender para poder levar o valor, entregar a patroa que lhe deu o produto para vender. Existem algumas patroas que não conseguem valorizar o seu trabalhador nas casas, o trabalhador do lar, digamos assim, que a pessoa acaba se esforçando a vender o produto mesmo que não haja cliente, só para conseguir agradar o patronato. Então, são vários desafios, vários riscos que as crianças sofrem. Então, é esta a razão que a colega que estava aqui a dizer, que o governo tem essa obrigação nos orfanatos. Se nós encontramos orfanato, não é porque todas as crianças estão lá nos orfanatos, são crianças órfãs. É mesmo uma criança que viu que não tem condições de permanecer em casa dos pais, acaba abandonando em casa dos pais, não é porque os pais não o querem, é porque viu que eu me alimento mal, dormo mal. Então, 1000 vezes, ir no orfanato, viver lá e vou conseguir ter uma roupinha nova, vou conseguir ir à escola e vou conseguir me alimentar. Então, esse apelo também vai para todos os pais também, embora que fazer filho não tem limites, mas às vezes é preciso termos de filhos com limite, porque o país não é aquele que nós tínhamos 94 para cá, 97 para cá, 75 para cá, são 50 anos de ser independente. Então, cada vez mais uma nova geração e as coisas estão a mudar. Tudo agora é dinheiro, tudo é dinheiro. Por exemplo, está nas cidades capitais, temos que comprar tudo. Então, tendo mais de 5, 6 filhos, condições não tem. A intenção aí vai ser qual? É obrigar uma das crianças naquela parte. Eu, pelo menos, eu já vi isso por várias vezes, por um pouco deste país também, que nascendo 5, 6 crianças, se a criança consegue atingir 15 anos, 16 anos, então os pais até obrigam a criança a casar. Então os rapazes têm que procurar ir à África do Sul, trabalhar por 1 ano, 2 anos, vir casar, levar a criança. Então, digamos, um casamento esse forçado. A criança, porque não teve aproveitamento escolar, não teve aproveitamento educacional em casa dos pais, então o que os pais querem é só diminuir o número, posso assim dizer, de tirar a criança de estar no lar forçado, e não ajuda bastante isto, né? Então, os governantes provinciais, distritais também têm esse olho para fiscalizar isto, que não deixe que os nossos encarregados forçam-nos a fazer um trabalho infantil, forçam-nos a fazer casamentos prematuros sem que haja chegado o momento, né? E eu aprecio a lei dotada pelo presidente da Guiné-Bissau, que ele disse que só casa quem tem 25 anos. Então, se tu tens 18, 19 anos e você ainda estás fora, não tens direito de fazer casamento ou não tens direito de casar. Então, essa lei, caso um dia chegar em Moçambique, eu quero acreditar que muita coisa também pode vir a mudar. Porque com 18 anos nós não conseguimos controlar as nossas crianças. Com 18 anos, os nossos encarregados forçam já a casar porque querem um bom. Então, são essas coisas. Fiscalização está em todo canto, não depende somente dos que nos governam, não depende somente dos que nos dão a alimentação, depende de nós mesmos com o vizinho também. Eu tenho assistido ultimamente que certos vizinhos não estão a aceitar viver com algumas pessoas no bairro, na comunidade, que têm um comportamento duvidoso, porque basta os pais forçar a criança a casar e os vizinhos é que vão denunciar a esquadra mais próxima, atendimento de violência de menores, e o pai acaba a ser detido. Assisti muitos casos disso, que o próprio pai às vezes acaba forçando a criança a fazer trabalho que não quer fazer. E assistindo uma das entrevistas, meu pai obrigou-me a ir trabalhar para eu conseguir sustentar os meus irmãos mais novos ou os próprios meus pais, porque o meu pai não trabalha. E isso é muito arriscado, atropelamento e só a violência em si nas estradas. E os motoristas, os automobilistas, a maior parte não tem sentimentos com pessoas, acaba abandonando na rua e vai embora, e a criança fica lá estatelada ou leva para o hospital central e perde a vida, e é tudo difícil para compreender. Então, precisamos que haja mais amor ao próximo. Se eu quero alguém para viver comigo, para me ajudar a fazer os trabalhos, então tenho que garantir a segurança para a própria criança. Por exemplo, se quer ir à escola de manhã, voltar às 13, depois vai ficar aí na banquinha a vender. Isso é algo seguro, que ele não lhe faz ir à rua. Então, ir à rua é muito arriscado, porque ultimamente no nosso país existem muitos tráficos agora. Há muitos sequestros, muitos tráficos dos menores. Então, a criança desaparece. Acompanhe-me nas redes sociais que a criança que estava a vender ontem Spamanini encontra-se desaparecido, e depois de 4 dias a criança está desaparecida e some assim mesmo. O pai que está em Lixinga, que está em Quamba, que está em Makate, em Manica, não tem informações, fica feliz que o meu filho está onde tem Maputo a trabalhar, quando o filho já não existe aqui em Maputo. Então,
que haja mais fiscalização e as crianças, eu quero acreditar que as crianças um dia desses podem vir a acompanhar nesse nosso debate, pode não ser hoje, que há coisas que devem aceitar e fazer. Dizer que isto não quero é que não quero mesmo. A pobreza é para nós todos, mas há coisas que nós temos isto aqui não, isto aqui sim. Não podemos aceitar que a minha pobreza eu tenho que admitir que alguém me humilha porque eu não tenho condições. Porque há pessoas que querem se aproveitar da sua humildade para lhe abusar. Então, precisamos que nós sejamos pessoas decididas, dizer que isto eu faço, isto aqui eu não faço, determinar a si próprio para garantir o seu futuro amanhã. Muito bem, muitíssimo obrigado, Manuel. Caríssimo Daniel Chambuco, o Manuel Moiano acredita que existe a necessidade dos governantes, e não só, como também a própria comunidade, desempenhar um papel fiscalizador neste processo de combate ao trabalho infantil, para talvez conseguir assim atingir níveis um bocado menores e, quiçá, sancionar os responsáveis que são pais e encarregados de educação. Na sua visão, Daniel, como combinar a intervenção social com um trabalho legal para combater de fato de forma mais plausível este índice de trabalho infantil? Bem, eu tenho um ponto aqui a destacar, o ponto que a colega ali, a minha colega do painel, teria dito que os pais devem garantir com que as crianças não possam alinhar com outros fins. Os pais devem garantir com que as crianças tenham aqueles direitos básicos. Este ponto não é só os pais que devem garantir. Meu caro, temos aqui pais, são pais por nome, mas não têm condições. Não tem condições, não tem nada. Você encontra com 4, 5 filhos. E este pai deve custear esses filhos. Deve sustentar esses filhos. Este papel não é só dos pais. Temos pais que vivem nas zonas que até agora não sabem o que é pegar 10 mil e colocar no bolso. Então, este pai vai conseguir sustentar 5 filhos? Este papel não é só dos pais. Este papel deve ser papel multissetorial. Deve ser papel em que o governo está lá patente para poder ajudar e os pais também colaborar com o governo, para que essas medidas possam ser medidas eficazes, porque os pais só não vão fazer nada. Então, se os pais estiverem ligados ao governo e colaborar com o governo, é possível fazer com que os filhos possam prosperar, os filhos que encontram-se nessas circunstâncias. Em relação às medidas aqui que meu colega painelista Moiano citou, são medidas que devem ser implementadas com muita urgência, e a combinação dessas medidas exige que o governo, com as autoridades locais, os pais trabalhem de forma conjunta. Né? Este trabalho não é só o governo que vai chegar na zona, num bairro, numa localidade, num distrito, dizer que temos que acabar com isto. Se os pais, os réguros, a liderança local não estiver alinhado, nada vai acontecer. Então, se tivermos combinação de medidas, se tivermos setores multissetoriais que estão lá interligados para poderem trabalhar juntos, é possível fazermos isso. A própria comunidade também deve denunciar esses casos. Tem pessoas que estão lá nos distritos, tem pessoas que estão lá nas localidades, veem esses casos acontecerem, mas não querem aproximar a autoridade para poder denunciar esses casos. Tem pessoas lá nos distritos, nas localidades, nas zonas que vem um pai mandou casar uma criança de 15, 14 anos, mas não vão denunciar. É preciso que denunciemos esses atos para que juntos nós possamos construir uma nação melhor. Se deixarmos isso só com a responsabilidade do governo, vamos aqui lamentar até nos próximos 50 anos, 100 anos, dizer que o governo não está a fazer nada, o Estado não está a fazer nada, é porque nós não estamos a colaborar. Temos que colaborar nesses aspectos. E aqueles também procuradores, as lideranças locais, se alguém chega para denunciar esses casos, é preciso que levem esses casos a sério. Não deixe que esses casos caiam na impunidade. É preciso punir as pessoas que praticam esses atos. É preciso punir os pais que forçam os filhos a terem trabalhos forçados, a optarem por trabalhos
infantis. É preciso punir esses pais de forma exemplar. Então, se este pai chega lá, porque supostamente é um pai que tem 10 mil, 15 mil, e alguém aceita receber esse dinheiro, deixar este caso na impunidade, não estaremos a disciplinar esses indivíduos. Não estaremos a disciplinar. Estaremos nós, como a liderança, as lideranças locais, a contribuir para que esses indivíduos possam incentivar os outros a praticar esses atos, a incentivar as crianças a optarem por esses caminhos. Então, se estivermos a trabalhar de forma multissetorial e a população denunciar esses casos não serem tolerados por parte das autoridades locais, das lideranças, das nossas lideranças, do nosso governo, não ser tolerado esses casos. Alguém ver que não, este cometeu isto e a medida que foi sancionada é esta. Isto é sério. Então, se chegarmos até este nível, vocês vão ver, isto vai diminuir. Temos pessoas nos distritos que deixam as crianças casarem com 14, 15 anos, estão a casar. Então a autoridade está a fazer o que ela... Qual é o papel da autoridade nesses locais? Qual é o papel das estruturas da liderança nesses locais? Qual é o papel do chefe de posto nesses locais? Qual é o papel do chefe de quarteirão? É preciso que juntos nós possamos trabalhar de forma interligada para podermos combater esses atos, para salvaguardarmos os direitos de uma criança, para salvaguardarmos os direitos dessas nossas crianças. O governo deve olhar nesses aspectos. Portanto, quando uma criança troca caderno por uma enxada, troca cadernos por negócios que não lhe trazem um futuro, estaremos a perder um futuro profissional, estaremos a perder um futuro professor, estaremos a perder um futuro engenheiro, estaremos a perder um futuro médico. O país estará a perder um quadro que poderia contribuir para esta nação. Então é preciso que trabalhemos de forma interligada para evitarmos que esses atos aconteçam de forma frequente. E as crianças também que encontram-se nas províncias. Tem crianças que acham que Maputo, sendo a capital, é um lugar onde eu possa ter melhores condições, onde possa encontrar trabalho condigno. E saem das províncias, chegam aqui, começam a enfrentar sérias dificuldades e acabam por optar por outros caminhos. Então, quando vocês crianças, estou a falar convosco nesse exato momento, quando alguém vos chega com oportunidades de emprego para a cidade da capital, é preciso recusar essas oportunidades. O vosso papel agora é estudar. O vosso papel é estudar para que no futuro possam contribuir para o futuro desta nação. Só podem contribuir para o futuro desta nação se tiverem um nível avançado da escolaridade. Então, se não tiver um nível avançado da escolaridade, nada irão contribuir para este nível. E também preciso punir os indivíduos que saem daqui, saem de outras províncias para ir levar crianças, trazer menor de idade, alguém de 15 anos, levar da sua província para outra província, dizer que vai trabalhar. É preciso punir esses indivíduos, é preciso impor medidas severas para esses indivíduos. Uma criança não é para trabalhar, não é para ter trabalho esforçado. Só podem levar aqueles que já têm 18 anos, 19 anos. Esses indivíduos já podem tomar algumas decisões por si. Então, uma criança não pode ser levado para outros pontos do país. E também dizer o ponto que o meu colega Moiano estava a dizer em relação à medida adotada por Guiné-Bissau, foi Guiné-Bissau, sim, por sim. Guiné-Bissau de 25 anos, que alguém pode casar com 25 anos. Eu penso que é uma medida boa, mas a altura em que o nosso país se encontra, é preciso primeiro que possamos lutar para que possamos alcançar o nível de controlar o caso de que alguém possa casar com 18 anos. Porque a gente no nosso país não conseguimos controlar isso. Eu posso te levar meu carro para alguns distritos, até não distrito, aqui na cidade. A gente podemos ver alguém que não tem 17 anos, não sei o que, já casou. Posso te levar para alguns distritos, algumas províncias, alguém com 14 anos, 15 anos já casou. Então, isso acaba por contribuir para esses fatores. Então, devemos controlar, devemos implementar medidas drásticas que possam fazer com que esse nível, possamos controlar primeiro este nível com que alguém case no mínimo com 18 anos.
Se conseguirmos controlar esse nível, podemos avançar para outros níveis de 25 anos, um nível que agradável, né? Para um país, um nível agradável, mas temos que partir da base, controlar a base. Esse 18 anos deve ser controlado. Se temos a lei em que alguém deve casar com 18 anos, eu posso vos levar aqui, vos mostrar alguém que casou com 17 anos, com 15 anos casou. Então não podemos tolerar isto para esse nosso belo país, não podemos tolerar isso para a nossa moçambicanidade. Eu creio que o governo está a fazer esforços, mas é preciso intensificar as medidas para que isso não possa acontecer, para que todos possam casar a partir de seus 18 anos. Se conseguirmos alcançar esse nível, vamos acrescentar para 25 anos, estaremos a crescer, estaremos a contribuir para a nação. Então os jovens também se atualizem, fiquem atualizados. Ele foi buscar informação, por isso tem aqui os seus 25 anos. Temos jovens que são crianças que só querem entrar no WhatsApp, no TikTok, no Facebook, não querem procurar se atualizar. Procurem se atualizar sempre. Quem tem informação é rico. Então, se você tem informação, você é rico. Se você tem informação, ninguém te engana facilmente. Então, procurem sempre estar atualizados. Muito bem. Continuo mesmo consigo para em 2 minutos responder uma pergunta. Não é mentira afirmar que a palavra de ordem nesta mesa hoje, pelo menos, foi punição. Punir aqueles que são responsáveis por levar estas crianças ao trabalho infantil. No entanto, como é que se pode explicar que o trabalho infantil continua a crescer a níveis alarmantes num país em que existem diversas leis, como também medidas para a sua erradicação? Em 2 minutos. Sim, é aquilo que eu disse, que é preciso que se trabalhe de forma multissetorial. Este trabalho continua a crescer, porque os pais, os familiares, os vizinhos têm medo de denunciar esses atos, têm medo de denunciar que se eu for a denunciar, esse vizinho vai passar a me odiar, se eu for a denunciar que filho de tal fulano está a exercer isto, vão passar a me ver mal no bairro. Se nós continuarmos nisto, vamos para um ponto em que futuramente nós mesmo podemos dizer que o governo é culpado em tudo isso. Então, para que possamos ultrapassar isto, o ponto central é que possamos trabalhar de forma multissetorial e que possamos trabalhar de forma conectada. É a única coisa que nós podemos fazer. Muito bem, muito obrigado. Aida, estamos mesmo para terminar esta discussão sobre o primeiro ponto. Concorda que estamos perante uma falência de instituições que deviam proteger as crianças? Eu penso que não estamos em falência, só que estamos a enfrentar dificuldades, em que é normal. Uma instituição para funcionar é preciso que haja condições para funcionar bem. Dizer que estamos em uma situação de falência, eu não ia dizer, porque existem vários atores que até agora estão a trabalhar de forma incansável para que se retire algumas crianças das ruas, as crianças que... Porque tem crianças que estão nas ruas e são consumidoras de drogas, né? Então, existem entidades que podem não ser governamentais, mas entidades que trabalham de forma associada, que estão a lutar para retirar as crianças desse fenômeno. Então, dizer que estamos a enfrentar uma falência a nível institucional, eu estaria aqui a falar sem propriedade, o que eu não quero fazer. O que eu acho que temos que fazer como cidadãos é intensificar, como estava a dizer o meu colega Chamboco, que temos que intensificar a monitoração das crianças a nível dos bairros, haver vigilância. Não há isso de dizer que se eu denunciar um determinado comportamento de um pai, de uma mãe, estaria a ser mal visto, porque isso é que está a influenciar com que as nossas crianças percam o rumo. Porque se a senhora ou o senhor tem medo de denunciar um fenômeno que consegue ver que esse fenômeno não nos leva avante, certamente o senhor está a cooperar para que essa situação continue permanente. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência de que é preciso haver vigilância, é preciso contactar, trabalhar sempre com a polícia, trabalhar com entidades competentes para questões de menores, porque temos crianças que estão a sofrer abusos por conta desse trabalho infantil, estão a ser violadas, estão a ser
retiradas órgãos, estão a ser levadas para pontos que nós não conhecemos. Todos os dias temos casos de desaparecimento de crianças por conta dessa falta de monitoria. Nós temos que monitorar as nossas crianças, temos que monitorar o nosso seio social, porque o violador, a pessoa que faz mal à criança ou que incute pensamentos não bons, é o nosso vizinho, é o nosso irmão, é o próprio pai. Então nós temos que trabalhar de forma conjunta, de forma a eliminar esse mal. Muito bem, muitíssimo obrigado, Moiane. Já estamos mesmo para encerrar sobre este primeiro ponto, este primeiro tema que já está a ser discutido. Acredito que os telespectadores internautas já estão muito a aproveitar. Foi dito cá nesta mesa que as crianças, foi pelo Xamboco, que as crianças normalmente recebem propostas de trabalho para trabalhar cá na cidade de Maputo, cidade capital do país, e muitas vezes saem das suas províncias para cá, o que significa que existe uma estreita relação entre o trabalho infantil e o abandono escolar. Como é que nós devemos enfrentar esse mal? Bom, até que eu posso tentar elogiar uma parte. E existe pessoas de boa fé que vão em casa dos pais das crianças, porque aquela outra coisa é vontade. E eu cheguei, por exemplo, estou cá na capital, tenho lá os meus pais na província e eu quero ajudar alguém. Meus irmãos todos já estão a estudar, já estão numa vida estável, mas eu falando com os meus pais, pai, eu preciso de um menino para ficar comigo na hora que eu vou ao trabalho. Então meu pai pode me arranjar uma criança vizinha para vir estar comigo aqui em Maputo. Eu garantir escola àquela criança. Mas antes, os meus encarregados devem ter com o encarregado daquela criança, que vamos levar o vosso filho para Maputo, vai ficando lá com o meu filho, vai ajudar, o meu filho vai garantir escola, todas as férias ele vem para casa. Então, essas pessoas, eu dou os meus parabéns, que existe as pessoas que têm esse tipo de coração. De ir buscar uma criança em Xaixai, em Xonguene, em Muine, trazer para a capital, dar à escola a estudar, porque é uma criança necessitada, que não estudou porque os pais são camponeses, não estudou porque os pais são pescadores, não estudou porque os pais vão, como que é aquilo? Atrás de pedras, né? Ouro, aquilo, para poder conseguir sustentar a criança. A criança só faz de máximo até quinta classe. Muitas das vezes você encontra uma pessoa com os seus 20 anos, ainda não consegue escrever seu próprio nome. Por quê? Porque teve dificuldade de estudar e os pais não têm condições. E a criança vai aprendendo a usar a internet, porque está cá na capital, e já torna-se uma pessoa viciada. E acaba perdendo-se do foco também, porque há crianças que nós podemos levar nas províncias para cá. E a criança acaba se perdendo o que ele fez sair da capital do norte ou do centro para vir a Maputo. Então, essas pessoas que vão atrás das crianças para dar oportunidade, estão de parabéns. Então, aquelas pessoas que só vão levar as crianças para vir castigar aqui, servir-se de uma força que não é nada. Então, não podemos tratar assim. Posso dar esse apelo quanto à sua questão, que parabenizo as pessoas que têm esse coração de levar a pôr a escola e condeno também as pessoas que não conseguem valorizar, respeitar uma criança necessária ou desfavorecida, porque o amanhã tem o amanhã. Hoje estou aqui na televisão a falar bonito, amanhã pode vir a ser uma outra pessoa que vai vir ajudar o meu filho. Então eu tenho que optar e saber respeitar o meu próximo, porque não sabe o que será de mim amanhã. Se hoje estou bem, amanhã posso não estar bem. Então, nós como moçambicanos temos que ter essa união. E não falo só na parte das crianças infantis que andam ao trabalho. Falo também dos nossos políticos, todos os políticos. Tem que haver união e não haver perseguição dos opositores. Só de criar conflito no seio dos moçambicanos, aquilo acaba dificultando o próprio nosso país. O próprio nosso país acaba não ter aceitação, não ter um bom desenvolvimento. Por quê? Porque nós mesmos não temos amor ao próximo. Os estrangeiros aqui vão entrar aqui com dificuldade. Como que eu vou entrar num país que os próprios irmãos não se amam? Como que eu vou investir num país que sempre há conflito em Nhambane, há conflito em Moma, há conflito em Cabo Delgado? Então torna tudo difícil. Nós, como moçambicanos, temos que ter orgulho do nosso país e dizer que sim, senhora, o nosso país é rico, tem um bom camarão, tem uma boa, um bom peixe, tudo, umas boas praias. Então, temos que olhar nessa parte. As crianças que se nós queremos ajudar, mesmo que seja a minha colega Mochanga aqui, ela quer ajudar uma criança, que leva viva aquela criança, coloca a escola a estudar. E não só os problemas daquela criança, para fazer todos juntos o trabalho que eu quero aqui em casa, se aproveitando dela, e a criança continua a ser, desculpa a expressão, continua a ser burra aquela criança. Por quê? Porque ela não tem. O importante é receber os 1000 meticais. Nos mesmos 1000 meticais, ela tem que ter feito menos 500 meticais para os pais que estão em Nicodal, para os pais conseguirem comprar um galão de milho para conseguir sustentar.
Então, do tipo que eu recebo os 1.000 meticais, tenho que repartir com os meus pais para garantir a alimentação dos meus pais. Então, há essa dificuldade que sempre assistimos dia a dia. Eu falo isso de uma experiência própria, que conheço muitas pessoas que saem das províncias para a capital, ou que saem de outros distritos para outras distritos, para outras províncias, para tentar procurar condições. Você entra hoje para Muxungwe, encontra crianças pequeninas a correr com castanha, já vindo nos meus que saem de Maputo para Pemba. Você usa aí no todo, você encontra criança com pá, a fechar buracos aí na estrada N1, para você lhe deixar com 5 meticais. Mas temos aquela localidade, está dentro de um distrito, está dentro de uma província. Será que a administração local não sabe que aqui temos crianças que saem às 4, não foi à escola a criança, está lá na estrada a fazer um trabalho que deveria ser feito pelo governo, tampar buracos para ter 5 meticais para comprar sala em casa. Então, há muita coisa aqui para se debater, meu caro. Então, precisamos que unamos nós todos. O governo tem essa obrigação, são 50 anos. Eu digo, mas falo, sempre tenho que dizer isso. 50 anos não é pequena coisa. Para bons governantes, este país já não estaria como está hoje. Estaríamos muito longe em certos setores. A educação anda mal, a saúde anda mal. Então, os médicos, ou os funcionários da saúde paralisaram a greve agora. E os funcionários da saúde é que manda o próprio governo. O governo é que não senta, ter uma única saída. Se é falta de dinheiro, paga os funcionários de saúde. Fazer greve dos enfermeiros. Nós olhamos como se fosse algo bonito, não é algo bonito. Estamos a colocar em causa a vida das pessoas. Então o governo não pode só ter dinheiro de alugar avionetas para fora. Enquanto setores chaves andam com dificuldades, não há luva nos hospitais, não há tesouras nos hospitais. Então, coisas essenciais. As minhas condolências para o presidente de Zâmbia, o Edgar Lungu, perdeu a vida na África do Sul, mas uma pessoa que governou o país há mais de 10 anos. Será que não pode se criar condições para o próprio nosso país ter uma boa clínica, um bom hospital, um bom medicamento? Então nós, como povo moçambicano, que pagamos nossos impostos, vamos no hospital, não tem medicamento, vai numa farmácia privada. Não, são essas coisas que o governo tem que fazer seriamente, investir muito nessa área, embora que não é fácil, mas tem essa obrigação de investir nessas partes. Para evitarmos ter crianças na rua também, de ter uma boa educação, um bom atendimento nos hospitais. Uma criança, a mãe nasce uma criança, lhe abandona na rua, vai embora, porque não tem condições. A outra nasce no hospital, deixa a criança no próprio hospital, vai embora. Então, é assim, temos que acolher esse tipo de coisa, olharmos como se fosse algo muito sério. E, embora aqui não será fácil, muitas pessoas podem estar lá dizer que a peixe fala muito, mas são coisas que nós já assistimos dia a dia. O governo faz o seu papel, mas falando de 50 anos da nossa independência, temos estrada que está aí há mais de 20 anos. Vou tentar missões novas. O chefe do estado de Guebuza saiu, deixou aquela estrada, são 10 anos. Entrou uns 10 anos, são 20 anos. Agora já entrou, são 5 anos. Vamos ficar com uma estrada N1 que dá integrações a todo o país. Mas você sai daqui hoje às 5, chega na beira, pode chegar na beira amanhã, porque não tem estrada. Tem que investir coisas chaves. O desenvolvimento do nosso país sai daquela estrada também. Então, é basicamente isso que é contribuir. Embora que fugiu do tema, da questão, mas temos que tentar aqui desabafar um pouco de tudo. Que está lá, eu sei que tem público em casa que está preparado para ouvir esse tipo de desabafo, né? E muito obrigado. Eu até queria pegar o ponto da estrada N1 que o meu colega do painelista citou. É uma estrada que carece de reabilitação, encontra-se em estados de não agrado a todos aqueles que viajam. Mas é importante aqui dizer que o governo já começou a fazer um trabalho para a efetivação deste processo. E espero eu nos próximos dias que este processo seja finalizado. Acho que para alguém que já viaja agora está um pouco normal porque os trabalhos estão em curso. Em alguns pontos, não é toda em nenhum, mas em alguns pontos os buracos estão sendo fechados. Acredito eu que daqui a alguns meses o governo trará uma resposta boa em relação à N1. E os pontos já foram avançados, já foram traçados, o projeto em si já foi traçado. Então esperamos que o mesmo projeto seja executado nos próximos dias. Muito bem, eu até que posso concordar, mas não bem assim. Porque essas promessas, eu só digo mais, o Chapo, Daniel Chapo, o chefe do Estado, ele tudo está a tentar fazer. Porque ele é uma pessoa que está a trazer união a todos.
embora não seja fácil, porque nós sempre vamos reclamar como povo, mas o seu máximo está a fazer como chefe do Estado. Mas o governo passado falou-se que poderia fazer a questão de 2023. Até hoje, o Xamboco não sei quando que ele usou a N1. Eu usei a N1 há um mês atrás. E você sai daqui a correr de uma forma bonita, somente Rio sabe. De Rio Sábado bater Muxungo é um sufocante. De Muxungo até Mutindiri, Mutindiri até Enxope, é sufocante. De Enxope para Nicoadala, para Nhamapaza, cai. É tudo difícil. Sim, meu colega. Muito bem, mas Mas não é vamos tema lá de ultrapassar debate. esse tema aí, vamos lá ultrapassar. Será um tema que será rolado no outro Vamos. fórum. Um minuto. Eu não estou a Vamos. dizer, eu não estou a dizer que a estrada em si não está esburacada. Eu reconheço que a estrada em si está esburacada e não só de Muxungue para a Beira, para onde, até para Cabo Delgado. Vimos a estrada em está esburacada. O que eu disse? Eu disse que o governo está a fazer esforço de modo a resolver esse assunto. Não há nada. É isso que eu disse. Não há esforço aqui É mesmo. esforço que está sendo feito. Olha, ora vejamos. Muito bem. Não é tema de debate. Espera. Não há esforço. Vamos lá deixar para outro tema. Vamos fazer para outra semana. Não há esforço aqui. Já foi fechado o mandato do presidente Nhunsi. Agora estamos no mandato do presidente Chapo. Então preciso observarmos este ponto. Nós estamos a ver que o presidente Chapo está para trabalhar. Então, Entenda, Xamboco, sim. para não queimarmos o tempo, vou dizer assim, viste quantos milhões que se gasta por dia, que se gastou por dia para sair do chefe do Estado para Malau? Falou de 70 mil diariamente, um avião que ele alugou, mas a saúde é uma miséria, a educação é uma miséria. Então, coisas nós temos que dar prioridade. Acho que ela acompanhou isto, até que deu nos jornais, uma avioneta alugada fora do país, paga por minuto, acho que por minuto ou por cada hora. Mas é uma miséria. Quando eu acompanhei aquela peça, eu fiquei meio triste com vistas vermelhadas. Muito Sim, bem. 70 mil por dia. Sim, Sinceramente. Aliás, 700 mil por dia. Mas isso percebemos, mas Vamos deixar esse tema talvez para uma próxima oportunidade. O tempo já nos foge, existe a necessidade de migrarmos para um outro tema. Enquanto, por um lado, o índice de crianças a trabalhar aumenta grandemente, nós temos também um outro cenário, que é o índice de prostituição a aumentar a níveis altíssimos cá em Moçambique. No entanto, este tema também nós vamos ter a oportunidade para rolar em outros fóruns. Tudo quanto nos importa fazer agora é trazer as últimas considerações com aquela percepção um bocado mais superficial dos nossos painelistas. Em apenas 1 minuto e 30 segundos, o que é que pode dizer em relação a este cenário? Prostituição em alta no país, principalmente entre raparigas. Hoje em dia temos também um trabalho árduo a ser realizado nas redes sociais para promover esta mesma prática e poderíamos chamar isso de prostituição moderna. Como é que olha para esse cenário? Em 1 minuto e 30 segundos. Esta prática eu penso que é condenável. Por quê? Porque algumas meninas, algumas pessoas acabam por optar por este caminho, porque alguém chega ou promete um valor elevado para custear suas despesas, porque a pessoa quer exibir nas redes sociais que está a usufruir uma vida melhor, enquanto não é aquela vida que a pessoa leva. Então a pessoa acaba por se levar para esses meios, acaba por se levar para este caminho para poder ter uma vida fácil. E isto traz consequências, estamos a dizer, a doença em si. Tem pessoas que são doentes e chegam lá, encontram uma menina, lhe proporciona tudo, lhe proporciona melhores condições e a menina acaba por ceder esse espaço porque quer satisfazer as suas despesas com aquele dinheiro e acaba por ficar doente. Então, isto pode contribuir para um nível mais baixo do nosso país. Nós queremos desenvolvimento, então o âmbito de desenvolvimento em si é preciso que possamos não optar por esses atos. E essa atividade, eu penso que é uma atividade que nem poderíamos estar aqui a dizer que está para regularizado. Não poderíamos regularizar uma coisa que nós vemos que pode trazer consequências graves para o nosso país. Nós temos que regularizar coisas que podem trazer sucessos absolutos para o nosso país. Então, vocês meninas, parem de ser enganados que vou vos proporcionar melhores condições. Não optem por uma vida fácil. Não andem a ostentar uma vida que não é vossa nas redes sociais. Temos que dizer aquelas nossas condições. Não podemos ostentar aquilo que não é nosso. Vale a pena viver numa das condições
não muito favorável, em vez de viver condições favoráveis que não te pertencem. Isso só pode te levar para a desgraça total. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssima Ana Mochanga. Qual é a leitura também que faz sobre esse cenário? Aumento do índice de prostituição no país, principalmente entre raparigas. E olhe de forma mais profunda para aquilo que são os riscos. Em pouco tempo. Muito agradecida. A prostituição é um mal condenável e agora retificar um pouco. A prostituição não é só de raparigas. Até podemos incidir mais na rapariga, mas existem jovens que estão na prostituição, jovens rapazes. Então, eu penso que isso não é bom, porque a primeira coisa é vulnerabilidade econômica, segundo é tentar escapar de uma situação não boa, que é a pobreza, mas não é a via de se usar para se escapar dessas situações, porque é o trabalho que deve nos dignificar. Então, nós temos que garantir que isso não aconteça, porque isso afeta a nossa saúde sexual, né? Porque ser prostituta propicia doenças a nível de doenças sexualmente transmissíveis, as ITS, as DTS e o HIV-Sida. Então, nós temos que reduzir esses impactos. Temos que também criar condições para sensibilizar a respeito da prostituição e da importância da saúde sexual, porque vamos ter jovens fortes, saudáveis, se eles terem noção do que é se envolver sexualmente de forma saudável, porque se nós pensarmos que eu agora preciso de ostentar uma vida social boa e ao mesmo tempo estou a me expor a situações desumanas, no fim do dia quem vai ressentir sou eu, né? Que vou ter um corpo mal apresentado, que vou ter situações que não vão me ajudar a progredir. E no fim do dia são os nossos pais, é a nossa sociedade que sai a perder. Então, nós temos que sensibilizar essas questões, criar condições de incentivar esses jovens a estudar, a investirmos numa educação séria para elas e inclusiva, né? A não estigmatização dessas pessoas. Se nós identificarmos que existem jovens que estão no mundo da prostituição, criarmos condições de criar palestras, sensibilizações de forma a estancar esse mal, criarmos formas de certa maneira, reduzirmos esse índice, porque é muito deplorável ver essa situação de prostituição. Temos jovens rapazes, jovens raparigas que estão nesse mundo e vivem se relacionando com pessoas mais velhas só para ter alguma coisa por comer, alguma coisa por vestir, por ostentar. A vida de ostentar não é boa. Porque você não tem o que você está a tentar ostentar, não tem. Você tem que consciencializar, só trabalhando que a gente vai expulsar a pobreza. E não é só, não é através de vender o corpo, né? O corpo não é um mecanismo para se vender, é um mecanismo para a gente bem se cuidar, bem se apresentar e progredir, né? Eu incentivo as raparigas, eu incentivo aos jovens a estudar, a pautar pelo trabalho justo, digno. Não é só a escola que vai fazer com que haja progresso nas pessoas. Nós temos que reiterar esse ponto. O trabalho honesto, né? Nós temos que incentivar as pessoas, as crianças, os nossos jovens a terem uma atitude positiva mediante o trabalho. Estamos aí a falar do empreendedorismo. Podemos empreender, né? Não podemos só nos focar em ganhar a vida de forma fácil, porque a vida fácil tem consequências. E só espero que tenhamos a noção disso e bem haja juventude e bem haja jovens proativos. Muito bem, muito obrigado. Caríssimo Moiano, parece que pelas redes sociais a oferta tem sido cada vez maior e há também quem viaja com uma encomenda. Como é que olha para esse cenário? Bom, de forma rápida, já vejo que estamos acima da hora. Eu tenho notado que a prostituição ultimamente é geral na miséria, porque a pessoa
ele prefere trocar o corpo para conseguir se alimentar ultimamente, muitas das pessoas, mas quem são mais vítimas são mulheres. E você consegue ser hoje para baixo da cidade, enquanto a mulher lá está em fila, à espera de um homem para poder conquistar o cliente, está lá tudo maquiado, e ele vive numa casa de aluguel, quer se alimentar, quer pagar os seus caprichos, acaba se fazendo uma oferta, possam-se dizer. Então, precisamos também dessa parte, nós sabemos nos conservar e saber que a vida é uma única e precisamos saber nos valorizar também. Vejamos o que aconteceu há 3 meses. O Trump já disse que não queria mais dar assistência ao Moçambique, não haverá mais comprimido do HIV. Então, temos que começar a ter medo de quem nos envolvermos e não só fazer tudo aquilo porque a minha colega foi na escola, foi na faculdade com um cabelo tão caríssimo. Então, precisamos evitar isto. Comparações acabam nos fazer cair no abismo, porque eu quero andar bonito, mas não tenho condições. E aquela pessoa que hoje vê a faculdade de carro ou vê hoje de um novo cabelo, não sei quais as condições que a pessoa tem. Então, viver de aparência e comparações acaba nos induzindo num ritmo que não vai nos trazer o bem-estar amanhã. Então, meu muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Assim, telespectador e internauta, igualmente agradecemos por nos ter acompanhado e acreditamos nós que tenha aproveitado o máximo possível cada ponto cá colocado nesta mesa. Nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima terça-feira com mais temas a serem arrolados nesta mesa. Tudo quanto nos resta fazer é desejar que tenha uma excelente terça-feira e, por que não, igualmente uma semana laboral abençoada. Até lá, fique bem.